Olá, meus amigos, minhas amigas, meus colaboradores da verdade. Vamos continuar aqui na Escola Ratzinger o nosso trabalho de leitura, de aprofundamento desta obra, o Relatório sobre a Fé. Este livro, não esqueça, está disponível no site da Escola Ratzinger. Não deixe de comprá-lo, de presenteá-lo. E nós vamos fazer esta bela caminhada para entender como Ratzinger entrou na cena pública. Por que esse livro é tão pertinente para o nosso tempo? Hoje se fala tanto na atuação de Ratzinger, como se fala há tanto tempo, à frente da Congregação para a Doutrina da Fé. Agora começaram a falar em dispositivo Ratzinger, como se fosse um dispositivo de bloqueio da pesquisa teológica. Aí mora um grande equívoco e pouco a pouco nós vamos perceber isso. Antes de entender propriamente o livro, vamos entender um pequeno contexto. Ratzinger foi professor em prestigiosas universidades alemãs, Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg. Em 77 ele é nomeado arcebispo de München und Freising, Munique e Frisinga, e fica aí 5 anos aproximadamente. João Paulo II, que foi eleito em 78, já conhecia a fama do cardeal Ratzinger por algumas de suas obras, sobretudo Introdução ao Cristianismo, quis levá-lo para a Congregação para a Educação Católica, que é o departamento do Vaticano responsável pelas universidades, sobretudo. Ratzinger recusou, mas logo depois do atentado a São João Paulo II, o Papa polonês voltou a insistir pedindo que o cardeal Ratzinger fosse para Roma e ele não teve como declinar o convite, porque afinal era o Papa que tinha sofrido um atentado e o próprio Ratzinger disse que não tinha desculpa plausível diante daquele homem para recusar a função de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A única condição, entre aspas, imposta ao Papa João Paulo por Ratzinger foi a de continuar publicando como teólogo, porque ele não queria perder aquilo que era próprio do seu carisma teológico. E ele achava que com este expediente, João Paulo II recusaria esta condição. João Paulo II mandou que pesquisassem e descobriram que um dos antecessores de Ratzinger já tinha publicado um livro de modo pessoal enquanto prefeito. Então não havia qualquer tipo de obstáculo, porque já havia precedentes. Então Ratzinger, no finalzinho de 81, novembro de 81, é nomeado prefeito e em 82 ele assume. Vejam bem, já se tinha compreensão de que ele não estava mais listado entre os progressistas. Vamos fazer um desenho. Ratzinger entrou na cena teológica como uma estrela, sobretudo durante o Vaticano II. Em resumo, ele foi para lá levado como perito pessoal do cardeal de Colônia, muito idoso, quase cego, Josef Frings, e depois foi nomeado como perito oficial. Muito bem, ali ele ganhou destaque e trabalhou em muitas comissões, sobretudo a Comissão sobre a Lumen Gentium, Ad Gentes, e de modo particular sobre a Dei Verbo, porque o seu doutorado acerca de Boaventura tinha transitado na área da teologia fundamental, da teologia da revelação. Quando ele termina o concílio, quando o concílio termina e Ratzinger vai fazendo avaliações da Assembleia Conciliar e dos seus desdobramentos, ele já começa a tomar posicionamentos críticos não em relação ao concílio em si, mas à sua aplicação. Então, mais adiante eu vou tratar disso com profundidade. Logo depois que o concílio terminou, no ano de 65, Hans King e outros, como Karl Rahner e Schillebeck, fundaram uma revista chamada Concilium. Concilium. Ela é muito importante para os capítulos que vêm do Relatório sobre a Fé. E ela pretendia captar o espírito do Vaticano II no intuito de continuá-lo na pesquisa teológica. Ratzinger estava no primeiro número, logo saiu do conselho editorial, porque achava que a linha adotada pela revista destoava daquilo que ele acreditava. Tanto que na década de 70, ele com outros funda a revista Communio. Mas isto não está no nosso horizonte central agora.
Ratzinger, então, quando vai para o Vaticano, ele já está neste partido, entre aspas, porque ele não gostava desse termo, mais conservador. E ele não gosta dessas etiquetas conservador e progressista, mas foi assim que ele foi listado. Muito bem, quando ele foi para a Congregação da Doutrina da Fé, se tinha uma certa reserva em relação a ele, também porque ele, embora não foi o protagonista, ele de alguma forma ajudou a legitimar no contexto alemão a atitude tomada em relação a Hans King, que alguns anos antes tinha perdido a missio canônica por ter negado o dogma da infalibilidade papal. Então, Ratzinger não foi protagonista, mas como bispo, como uma figura proeminente, concordou com essa atuação do magistério da Igreja, do Vaticano, da doutrina da fé, porque, de fato, a concepção de Hans King destoava da concepção católica de infalibilidade papal. Quando ele chega aí, ele assume e, logo no começo, ele não trata de grandes questões do ponto de vista polêmico, embora teológico, sim. Ele publica um texto sobre o exorcismo e alguns textos mais simples, mas, um pouco antes do relatório sobre a fé, um tema aparece no horizonte, que foi sobre a pertença dos católicos à maçonaria. Porque o Código de Direito Canônico de 83 não tinha deixado explícita a proibição da pertença de um católico a associações como a maçonaria, a sociedades como a maçonaria. E o cardeal Ratzinger vai lá e faz uma nota. Por que isso é importante? Porque a partir daí, a partir do posicionamento da doutrina da fé sobre a maçonaria, a visão que Ratzinger tinha nos meios de comunicação, ou que era oferecida sobre ele nos meios de comunicação, muda radicalmente e começa uma campanha midiática contrária a Ratzinger nitidamente. Logo depois, Ratzinger tem que enfrentar a grande questão que nos toca sobretudo no Brasil, que foi a questão da teologia da libertação. 1984 é o ano da instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Na verdade, ela é gestada aí e o caso Boff domina o ano de 84 no trabalho de Ratzinger. Veja muito bem, o caso Boff tomou uma proporção mundial e não só intelectuais e outros ideólogos da América Latina estavam do lado dele, mas sobretudo os teólogos liberais europeus. E assim, Ratzinger acaba se tornando o alvo de todas as críticas de qualquer tipo de progressismo teológico. Isso é 84. Em 84, o jornalista italiano Vittorio Messori convida Ratzinger para um livro-entrevista. Um livro acerca da situação da igreja naqueles anos. E ali, pela primeira vez, de forma explícita, o prefeito da doutrina da fé coloca de forma nua e crua a sua visão sobre os desdobramentos do pós-concílio. Esse livro se tornou um verdadeiro evento e um motivo, vamos dizer assim, de divisão entre aqueles que eram pró-Ratzinger e contra Ratzinger. Mas para nós entendermos isso em mais profundidade, nós vamos nos dedicar a esse tema no próximo vídeo. E já fica a minha provocação aqui para que você compre o livro Relatório sobre a Fé, caso não o tenha, e também se inscreva no nosso canal, apoie o nosso apostolado, porque ele vai progredir, ele vai crescer com a sua ajuda. Entre você também na Escola Ratzinger. Então se inscreva no canal, se inscreva no nosso site, compartilhe esse vídeo, curta-o e não deixe de acreditar e de dar sustentabilidade a este nosso apostolado. Então, até o próximo vídeo e não esqueça, quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.